Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Hernan Crespo foi duro ao responder sobre a possibilidade de contar com jogadores do Corinthians numa eventual troca por Alisson. Você sabe que Corinthians e São Paulo empataram em 1-1 nesse domingo na Neoquímica Arena, e depois da partida o treinador do São Paulo foi perguntado: você quer algum jogador do Corinthians para liberar o Alisson? Alisson, que pelo segundo jogo seguido nem sequer foi relacionado, opção da diretoria do São Paulo, que aguarda por uma negociação do atleta. Resposta do Crespo foi a seguinte: se o Alisson quer ir para o Corinthians, é uma escolha dele, não é um problema meu, mas do Corinthians eu não preciso de ninguém. Frase forte que acabou repercutindo bastante entre torcedores do São Paulo. Até por isso, e pela insistência do Alisson em se mudar para o Corinthians, que já se começa a especular a possibilidade de o Alisson ir sem um contrapeso, sem nenhum jogador em troca. O Corinthians precisaria pagar uma compensação financeira ao São Paulo, além de uma obrigação de compra caso metas fossem alcançadas. O Dorival Júnior quer muito contar com o Alisson, enquanto o Crespo não tem intenção e planos de utilizar o jogador. Só para completar, quero registrar que o Dorival, na entrevista coletiva pós-clássico, afirmou que o Corinthians não pode perder mais jogadores e que ceder um atleta para contrapartida do negócio do Alisson não seria algo interessante. O São Paulo chegou a pedir o Ranieri e o Corinthians não topou. A especulação de que o Martinez poderia ser usado como contrapeso está completamente descartada. Ninguém no São Paulo quer o Martinez. E o Wesley pode voltar a ser reforço do Corinthians. Jogador formado na base do Timão e vendido para o Al Nassr por 20 milhões de dólares. No fim de semana, o Wesley causou alvoroço entre torcedores alvinegros ao publicar uma foto com a camisa do Corinthians na Neoquímica Arena com a música Louco para Voltar. Essa música é do Felipe Ret. O atacante ainda arquivou todas as fotos do seu Instagram, deixando apenas uma com a camisa do Corinthians. Foi o suficiente para que todo torcedor alvinegro imaginasse que o Wesley estaria voltando, até porque o Corinthians admite buscar um atacante de lado de campo. Wesley se encaixaria perfeitamente. O que eu fiz? Entrei em contato com o Marcelo Paz, o executivo de futebol do Corinthians, para perguntar se existe alguma negociação. Abre aspas para ele: até agora não tem nada além da postagem dele. Então o Corinthians nega que existam tratativas, mas quero chamar atenção para a parte do até agora. Ou seja, o Corinthians não descartou o Wesley. O problema é que a questão financeira é um enorme impeditivo. Wesley é alvo do Benfica, time português topa pagar entre 15 e 18 milhões de euros. Isso sem falar no Besiktas, que também já demonstrou a intenção de fechar com o jogador. Diante desse cenário, em que existem propostas reais para a compra do atleta, difícil imaginar que o Al Nassr tope emprestar o Wesley para o Corinthians. E o Corinthians não tem capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho para comprar o jogador. Wesley, que na atual temporada soma 18 jogos, 4 gols e 2 assistências pelo Al Nassr, é muito mais reserva do que titular. Só para completar em relação ao Timão, registrar que Vini Souza, volante revelado pelo Flamengo, ao lado de Hugo Souza e Mateuzinho, e que hoje pertence ao Wolfsburg, foi sugerido ao Corinthians, e o Timão tenta convencer o clube alemão a contratá-lo, a cedê-lo por empréstimo de uma temporada. Natanael, esse mesmo Marcelo Paz já tinha me garantido que não tinha nada de Natanael, e aí vale a lembrança de que quando o Corinthians traz o Pedro Milans, não tem a necessidade de outro lateral, né? O Corinthians vai ter o Mateuzinho como titular e o Milans como uma opção no banco de reservas, não há mais busca por lateral direito. Em relação ao volante, ela existe, o Alisson e o Alan são duas possibilidades, o Alisson é o preferido do Dorival Júnior. Mas o negócio está bem difícil. Nesse papo que eu tive sexta-feira com o Marcelo Paz, eu perguntei em que pé estava a negociação, ele falou que as tratativas bem difíceis. É importante registrar que hoje, mais uma vez, o Alisson não foi relacionado para a partida. Significa que o São Paulo continua não contando com o Alisson, esperando por uma proposta. O que está pegando? Encontrar um jogador que possa ser usado, né, como moeda de troca na operação do Alisson. O Ranieri está completamente descartado. O Corinthians não topa abrir mão do Ranieri em hipótese alguma, tá? Sobre o Martinez, que muita gente especulou, não tem a mínima chance de Martinez ser trocado pelo Alisson. O São Paulo não quer o Martinez, que inclusive ainda nem voltou ao Brasil, segue de férias na Venezuela, com a justificativa de que não consegue embarcar para o Brasil por conta das questões burocráticas. Vai ser multado, tá? Informação exclusiva que eu contei no vídeo de hoje cedo. O Alan surge como um plano B, mas o Alisson continua sendo a prioridade. E sobre Talisca, o Talisca vai ser uma alternativa para o meio do ano.
ele já pode assinar um pré-contrato, né? Cheguei a ler que o Corinthians se assustou com a pedida de R$ 2 milhões por mês do Talisca. Estou para dizer para vocês que por R$ 2 milhões ele não será contratado. O Talisca volta ao Brasil para ganhar bem mais do que R$ 2 milhões mensais, tá bom? Paulo Sérgio está por aqui, o Adolfo Santiago também. O São Paulo só não ganhou porque o técnico do São Paulo é medroso. Tinha tudo para ganhar, o São Paulo vencia por 1-0. O Crespo foi voltando, recuando o time. No finalzinho, o Breno Bidon fez o gol do empate. O Gilvan Suzuki, se fosse o time do Corinthians titular, teria vencido. Vem mais algum jogador por aí. A gente estava contando sobre reforços, né? Hoje o Corinthians tem como prioridade um lateral esquerdo. E aí eu posso até contar que a busca por um lateral esquerdo é por um lateral esquerdo brasileiro que atua no Brasil ou no exterior. Pelo que eu entendi dessa conversa com o Marcelo Paz, esse cara, pelo que eu entendi, ele não joga no Brasil. Tá? Ele é brasileiro, mas atua no exterior. Porque eu perguntei assim, vocês vão atrás de lateral? Sim, vão precisar. Falei, o negócio com o Angelé tá difícil, praticamente chance zero. Eu falei, mas e aí, vai ser estrangeiro, vai ser brasileiro? Não, a gente está atrás de um brasileiro, mas isso não significa que ele está no Brasil. A gente pode estar de olho também num lateral brasileiro no exterior. E aí, quando ele falou isso, eu fiquei com a impressão de que esse lateral que o Corinthians busca para disputar a posição ou para ser titular em relação ao Matheus Bidu, deva vir de fora, tá? O Corinthians quer mais um extremo. Aí eu perguntei sobre Michael e Cebolinha, ele falou que os dois são extremamente caros e difíceis, tá? Falei, mas quem que é menos difícil? Ele falou, na teoria, o Michael, mas os dois são difíceis, tá? Como o Corinthians está trazendo vários jogadores, como o Pochettino, João Ricardo, Caio César, poderia pagar logo o que o Angeleri quer para ele treinar, porque lateral esquerdo, bom, tá escasso. Que são duas coisas diferentes, né, Karina? Há uma briga grande lá dentro do Corinthians para reduzir custos, para baixar a folha salarial. Nessa semana eu prometo para trazer para vocês o saldo entre saídas e chegadas. E o que eu já posso garantir é que entre saídas e chegadas, o Corinthians baixou sua folha. Mas baixou bem menos do que aqueles 5 milhões de reais por mês que o Corinthians planeja e precisa conseguir para bater a meta orçamentária, tá? É natural que essa folha dê uma bela aliviada com a saída do Memphis na metade do ano. O cara que custa 6 milhões de reais por mês, se ele sai, não, ele vai sair em junho, tá? Então, os últimos 6 meses não terão Memphis Depay. 6 vezes 6, estamos falando de 36. Aí você coloca mais metade, porque o 13º equivalente é proporcional, estamos falando de 39 milhões de reais da folha. 39 dividido por 13, dá 3, né? Então, você tem 13, 26, 30, você tem, a partir da metade do ano, uma redução de 3 milhões de reais na folha. Enfim. Equacionando para a temporada inteira, tá? Isso vai dar certamente uma ajuda. O Angeleri, o grande ponto o Augusto havia prometido aumento para ele, mas a atual diretoria já acha que o Angeleri tinha um salário alto. Se tiver que dar esse aumento, aí fica incompatível com alguém que funcionou às vezes melhor como zagueiro do que como lateral, tá? E caso o Corinthians vença a Supercopa, também será obrigado a pagar aqueles quase 5 milhões pelo título? Caraca, Wallace, que pergunta boa. O contrato do Memphis Depay prevê pagamento de 4 milhões e 700 mil reais livres de impostos por títulos, né? Eu preciso abrir o contrato. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu gosto quando vocês dão essas pautas assim, cara, que você nunca pensaria. Enfim, talvez eu fosse pensar quando tivesse mais perto. Só para lembrar, né? Corinthians e Flamengo se enfrentam no dia 1º de fevereiro. A disputa da Supercopa do Brasil. Eu acho maluco se tiver, né? Se o Corinthians tiver que pagar ao Memphis Depay por um torneio de um jogo só. Mas eu acho que o ideal era abrir o contrato dele, e é o que eu estou procurando aqui, ó. Quer ver, ó? Como é que tem tanto contrato aqui, ó? Nota imprensa, eu vou ter que procurar isso. Essa eu vou anotar, tá bom? Vou anotar e vou pesquisar depois no próprio contrato dele. Pelo que eu me lembre, dizia-se que qualquer título, tá? Que qualquer título garantiria 4 milhões e 700 mil, mas é melhor checar. Eu vou precisar checar direitinho para que a gente possa
bater essa informação, tá bom? Perguntando sobre o Wesley, imagina que seja o Wesley do Al Nassr, ex-jogador do Corinthians. O Wesley chegou a postar uma foto dele no Corinthians, dando a entender que estava com saudade, alguma coisa nesse sentido, né? O Corinthians está atrás de um ponta, mas a tendência é que o Wesley se mude para Portugal. O Benfica era um dos principais interessados. Nicola, o que você achou do jogo do Corinthians contra o São Paulo? Hugo Souza, que deu um empurrão, o soco no Tapia deveria ser expulso, e o gol do Corinthians teve falta no Alan Franco, toque na perna dele. Igor, achei que o São Paulo foi melhor que o Corinthians em boa parte do jogo, para mim, surpreendentemente. Não sei se o empate foi o mais justo ou se a vitória do São Paulo. A falta no Alan Franco, cara, eu acho que essa discussão só existe no Brasil. Em mais nenhum lugar do mundo essa falta teria sido marcada. Fala galera, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e o mais importante, ativar o sininho de notificação. Para quem tá chegando agora e não conhece o canal, esse canal aqui é do Timão Corinthians, sempre trazendo notícia para vocês aqui todos os dias, então senta o dedo no like e ativa o sininho de notificação, tá bom? Fiquem à vontade para deixar a opinião de vocês aí no espaço do comentário do canal, é importante a participação de vocês, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade que esse canal aqui é de vocês, tá bom? Quem puder compartilhar o canal com os amigos também para ajudar o canal a crescer, começou agora, então dá essa força aí pro canal, eu agradeço demais, tá bom? Vou ficando por aqui, assim surgir notícia a gente volta e joga aqui no canal. Então, ó, ativa o sininho, tá aí, ó, verifique se você é inscrito. Um forte abraço, valeu!